Oi, pessoal, ótima noite, tudo bem com vocês? Bom, que saudade que eu tava de fazer live, de estar aqui com vocês e poder passar um pouco do meu conhecimento aqui ao vivo pra gente conversar, bater um bate-papo super legal. Sejam todas muito bem-vindas. Ótima noite para todo mundo. Eu tô muito feliz, muito empolgada porque essa semana eu preparei com todo o carinho do mundo para vocês, para agregar o máximo de conhecimento para todas vocês. Eu tenho certeza que saudades dessas lives, saudades também de ver todo mundo por aqui. Ótima noite. Quem foi entrando aqui, vai me dando um oi, vai falando de qual cidade que você é. Isso é muito importante para mim, para que a gente possa saber até onde que a gente está alcançando com as nossas lives, com os nossos conhecimentos. E claro, a cidadezinha que mais acompanha também a gente aqui no ateliê, né? Faz com que quando a gente queira organizar aí uma turma presencial, a gente queira organizar algum tipo de promoção regional, a gente consiga entender para qual região e para qual local que a gente está atraindo vocês, está conseguindo chegar até vocês com esse conhecimento, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, vai falando de qual cidade vocês são. Quem já é aluna da cá, quem já faz parte do nosso time, né? Eu falo que as nossas alunas fazem parte do time da cá. Eu visto realmente a camisa de vocês. Eu acredito muito, não só no meu negócio aqui no ateliê com a cartonagem, mas eu acredito muito no negócio de vocês. Acredito que é super possível a vocês alcançarem e alavancarem cada vez mais o negócio através dessa técnica da cartonagem, tá? É uma técnica incrível. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui de primeiro também, coloca aí primeira live, primeira, como que eu vou dizer, meu Deus? Primeiro conteúdo que você tá aprendendo aí comigo. Eu fico muito feliz, seja muito bem-vinda. Ótima noite para todo mundo. As nossas alunas, coloca aqui quem é aluna da cá, eu fico tão honrada com cada uma, fico feliz mesmo. Olha, Recife, Pernambuco, Santos Dinha, seja muito bem-vinda. Eu vi o pessoal subindo aqui também das outras regiões, ó, Queimadas, Paraíba, Edjane Personalizados. Minas, Tânia, ai, eu amo Minas, eu sou mineirinha também, sou apaixonada por essa cidade. Boa noite, Dias Dávila, Bahia. Atendo muito Bahia, tenho muita cliente, muita aluna também nessa região. Olha a Rê Cardoso, hashtag sou aluna. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda a essa live, tá? A live hoje é para falar primeira vez que assisto uma live sua, adorei você ensinando a fazer a caixa bola. Que bacana, que bacana. Bom, hoje eu postei nos stories, se você perdeu, corre lá, porque eu falei um pouquinho sobre o conteúdo que a gente está entregando para vocês nesse workshop gratuito, né? Que é a nossa caixa bola, ela é uma peça coringa, então para você que está assistindo as lives, que está acompanhando, que está lá no nosso grupo, né? Com esse conteúdo totalmente gratuito, essas aulas incríveis, viu que é um coringa aqui do ateliê, que essa caixa tem uma grande demanda. Então, para você que está assistindo a aula, não perde, coloque em prática, porque eu tenho certeza que vocês vão faturar e vão vender muito, tá? Se você não tá sabendo de nada do que eu tô falando aqui, né, é do nosso grupo, que é o curso gratuito da Caixa Bola, ainda dá tempo para você participar. O link para acessar o grupo tá lá no link da minha bio, então é só clicar lá. Vocês já vão ser direcionadas para o grupo do WhatsApp que está disponível, tá? E aí lá na descrição já tem o link para assistir às aulas. Não perde, coloca aí em prática, que é o mais importante, porque eu quero ver vocês me marcando e colocando o resultado dessa aula, tá?
além da gente ensinar para vocês, a gente também produz aqui no ateliê. A gente tem uma demanda muito alta e até por isso que eu dei uma sumidinha aí nessas lives, porque a demanda aqui tá mega corrida, mas vai valer muito a pena essa semana. Ó, estou assistindo a G Souza, Socorro Nascimento, assisti as duas hoje. E isso aí, tem muita gente entrando hoje. Vai me contando aqui se vocês estão gostando. É um conteúdo incrível. É uma caixa que eu sou apaixonada por ela. É uma peça coringa aqui pra gente. Postei também nos stories falando sobre isso, tá? Então, se você não viu, corre lá para assistir. Bom, chega de mais delongas, né, pra gente começar, porque tem muito conteúdo legal que eu quero passar aqui pra vocês. Vou desativar os comentários inicialmente, tá? Mas depois, durante o nosso bate-papo, eu volto aqui pra gente poder ver o que vocês estão achando, pra gente dar andamento ao que eu quero repassar hoje pra vocês, tá bom? Artes Lili Festas. Como você imprimiu a parte colorida na impressora A3? Eu não fiz a impressão em uma impressora A3, eu fiz numa A4, tá? E se você tá com alguma dúvida, tem vídeo nos destaques aqui do Instagram como eu faço a impressão em tamanhos maiores. Eu imprimo até 1 metro na impressora A4 e tem vídeo também no meu canal no YouTube, tá? Se você não achar, manda um direct lá que eu te envio, ok? A Pimpolhos Festas RJ é a Rô, nossa querida aluna, tá arrasando aí nesse mercado. A Rô é expert também em cartonagem. Eu falo assim que ela produz caixas lindas, cenários para bolo, atende muita doceria. Vem com lembranças infantis, caixas redondas, ela tá arrasando e eu aqui desse lado sou uma professora muito orgulhosa. Nossa, muito obrigada. De nada, amor. Qualquer dúvida pode me mandar, tá, gente? Eu sou muito flexível assim para responder todas as minhas alunas, todas sabem disso. Sempre que eu posso, eu tento responder, tento ajudar, porque eu quero realmente que vocês, além de aprenderem, que vocês pratiquem e consigam alcançar o sucesso, assim como a gente tem aqui no ateliê, tá bom? Bom, vou desativar os comentários e aí depois eu prometo que a gente volta aqui durante a live para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Boa noite para todo mundo que tá entrando. Boa noite, Vanusa. Queria tanto poder dar boa noite para todo mundo aqui, mas vamos lá porque tem muito conteúdo legal pra gente poder repassar hoje aqui durante a live, tá? Desativei os comentários. Bom, hoje eu quero falar com vocês primeiro, né? A princípio, sobre os princípios, né, os principais fundamentos da cartonagem. E por que eu quero passar esse conhecimento para vocês? Porque eu recebo muitas perguntas, eu falo isso muito mesmo. Tem muita gente que vê o nosso trabalho, que vê os nossos cursos, quer iniciar e não sabe por onde começar, não sabe por onde iniciar, ferramentas, materiais, enfim. Eu vou tentar sanar o máximo possível. São muitas informações e por isso eu nomeei assim, coloquei algumas bases para também não confundir você que quer entrar nesse mercado. Bom, o primeiro princípio que a gente precisa entender é o que é a cartonagem. Hoje a gente tem o nosso foco aqui no ateliê com uma cartonagem revestida em papel. A cartonagem vem, de muitos anos atrás, tá? Não vou contar detalhadamente a história da cartonagem, mas ela veio lá nos tempos antigos, lá do Egito. E aí eles usavam, né, o papelão que a gente reveste as caixas como revestimento para múmias mesmo, sabe? Para fazer, como que eu vou dizer? Usar como lápide, não é lápide, né? Mas como forração do corpo mesmo com o papelão, tá? E aí vocês podem achar, nossa, meu Deus! Mas foi dessa forma que aí surgiu esse material, que é o material famoso, o papelão que a gente utiliza, tá?
E aí, depois de algum tempo, veio os franceses, aprimoraram essa técnica, né? Esse cuidado com o papelão. E aí também é denominada aquela técnica, né, de forração francesa. A forração francesa, ela é feita através do tecido. É uma forração linda, linda. Eu sigo muitos artesãos nessa área. Aqui no ateliê também a gente já fez caixinhas assim, caixinhas para noiva, né, que tem uma grande demanda para batizado, mas não é o nosso foco principal. E por que eu falo com vocês que eu não gosto muito de trabalhar com o tecido? Eu acho que o tecido, ele me limita em relação ao quê? O papel a gente consegue personalizar. E aí, o que eu falo de personalização? Essa é uma das produções que tá aqui no ateliê, tá? Minha mesa tá cheia de festinha pra ser entregue. Deixa eu fechar essa caixa aqui pra mostrar pra vocês os detalhes, tá? E aí, ó, essa aqui é uma caixinha linda, ó, que tá em produção. Olha que coisa mais fofolenta do mundo. Ela vai para a festinha do Matheus. E aí, o que eu consigo com o papel? Eu consigo personalizar, dar cara, ó, totalmente do evento da criança. Aqui no caso, uma festa infantil. Se eu tivesse que comprar um tecido para fazer isso aqui, pode existir, né, do tema carros, né, porque existem alguns personagens, mas não estaria dentro da paleta de cores, dentro da decoração da festa. Esse layout todo foi baseado nas cores que a mamãe vai usar na festa, os personagens que vão ser os personagens principais, o nome do aniversariante. Então, assim, eu não fico limitada com o papel. Além do que, o papel que a gente utiliza, né, a forração através do papel, ela garante um acabamento mais fácil do que o tecido. Para você que trabalha com tecido e que domina muito essa técnica, quando vocês iniciarem com a cartonagem em papel, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Porque o tecido tem todo um manuseio, tem todo um cuidado. A gente precisa passar cola na hora de realizar o corte para fazer a forração lateral, para não desfiar o tecido. E aí, no caso do papel, a gente não precisa, tá? E aí existem dois tipos de papelão que podem ser utilizados para fazer cartonagem. O mais conhecido é o papelão cinza, conhecido como roller, né? Que muitos denominam como roller, mas roller é a marca do fabricante desse papelão, que é esse papelão aqui, ó. Ele é bem rígido, esse aqui eu tô com o tamanho de 1.7, ó, não vai dar para ver a espessura. E aí eu indico muito utilizar 1.7 ou 1.9 se a sua caixa for muito grande, tá? Porque aí evita dela envergar, dela ficar com algum detalhe na hora do seu manuseio. O papelão roller, ó, ele é feito, ó, não dá para ver, mas são fibras e é um tecido não, é um papelão reciclável. Então ele tem várias camadas, ó, é uma fibra bem firme, ó, tá vendo aqui que eu não consigo realizar, né? Se eu quiser dobrar, eu vou quebrar a fibra dele aqui e não é o que a gente quer. Então, por isso que ele garante, ó, um acabamento da sua caixinha. E aí, quando as clientes me perguntam muito, eu falo, olha, a cartonagem em si, para quem não conhece, ela revestida, ela imita muito um MDF, porque fica muito rígida. São lembranças, assim, totalmente duráveis, tá? Você não tá entregando para o seu cliente qualquer lembrança, você tá entregando algo exclusivo. E aí existe também muito o papelão Paraná. Ele é esse aqui, ó, geralmente ele é mais amarelinho. Esse aqui, ó, se vocês verem, ó, a facilidade que eu tenho de envergar esse papelão, ó. Esse aqui é o bem fininho. Eu gosto muito desse papelão para fazer caixas redondas, ó, tá vendo aqui, ó? Eu consigo aqui fazer, ó, a voltinha da minha caixa, ó, sem muita dificuldade, tá vendo?
ele é mais maleável. Se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo? Eu tô botando a mesma força e eu já não consigo com o papelão. Então, eu indico muito o uso do papel Paraná para caixas redondas. Mas tem muita aluna minha que fala assim, ah, cá, mas eu não consigo encontrar o papelão roller na minha cidade, né? O papelão cinza. Eu não consigo, então, trabalhar com a cartonagem? Eu falo que não. Dá para se trabalhar com o papelão Paraná, mas aí vai uma dica. Anota, porque é uma dica muito importante. O papel Paraná, quando a gente vai comprar ele é vendido por numeração. Diferente do papelão cinza, do papelão roller, que é vendido por espessura. Então, esse é por numeração e esse é por espessura, tá? E aí, quando eu for comprar o papelão Paraná, eu tenho que levar em consideração o seguinte: quanto maior a sua numeração, menor é a sua espessura. É ao contrário, tá? É dessa forma mesmo. E quanto menor a sua numeração, maior é a sua espessura. Então, para você que tem alguma dúvida, anota aí qual papelão que eu vou te indicar, o papelão Paraná, para você comprar, para ter caixas rígidas também. Não sofrer esse tipo de problema de ficar muito maleável na hora de desenvolver as suas caixas. Então, o papel Paraná que você vai comprar é de numeração 60, né? O máximo 60. Aí você pode comprar papelão número 50, número 40 e, se eu não me engano, número 30. Não vou ter aqui de cabeça porque eu não deixei o papelzinho, mas me cobrem, porque amanhã eu posto nos stories para vocês. E aí vocês batem o print e deixem salvo, tá? Todas as numerações e todas as espessuras. Vai facilitar muito, porque se eu não me engano, a numeração 60, ele é 1.7 ou 1.9. E aí ele vai te dar firmeza na hora de desenvolver as suas caixas, tá bom? Então, o principal fundamento da cartonagem, a principal matéria-prima para desenvolver essa técnica de cartonagem é o papelão cinza, tá? Aqui eu amo esse papelão, eu uso muito. E aí a gente faz também os bloquinhos aqui no ateliê, né? Os caderninhos, ó. Tem caderninho, deixa eu ver se tá aqui. Opa! Deixa eu olhar se tá aqui o caderninho. Dessa aqui também. Não tá nessa aqui não, tá nas outras o caderninho. Eu faço os caderninhos, as capas de bloquinho, cartonado, personalizado, também com esse papelão aqui, tá? Então, o principal fundamento da cartonagem, a principal matéria-prima seria o papelão. E aí, depois do papelão, a gente tem os papéis para revestimento, tá? São papéis que são importantes, são os mais usados aqui no ateliê. E eu quero passar para vocês, ó. Esse aqui é uma cartelinha de cores, ó. E vocês conseguem ter essa cartelinha de cores solicitando, ó. Não é jabá, não tô recebendo nada por isso, mas é uma marca muito boa, eu indico muito. Fedrigoni, tá? E aí entra no site deles e lá tem sobre a cartelinha de cores. Se eu não me engano, você vai pagar um valor muito irrisório e eles enviam, ó, para sua casa, para o seu ateliê, essa cartela de cores e vai facilitar muito na hora de você apresentar o trabalho para o seu cliente. Essa aqui eu ganhei, né, do meu fornecedor de papel, e aí eu tenho umas 3 ou 4 aqui no ateliê e facilitam muito, ó. E aí tem toda a cartela de cores, essa cartela eu gosto de apresentar para os meus clientes quando eu tô desenvolvendo um projeto, ó. Tem uma cartela com várias cores, tá vendo, ó? E aí são as cores que a gente mais utiliza. Esses aqui são os cintilantes, ó. Não sei se dá pra ver o brilhozinho do papel. Ó, esses aqui são mais porosos. E aí tem papel também, ó, texturizado, ó. Esse aqui tem uma textura, uma leve texturazinha. Não reparem na minha unha. Prometo que eu preciso fazer a minha unha, mas a correria tá tão grande, ó. Aqui texturizado, ó.
E aí tem várias cores. Aí é uma dica que eu quero dar para vocês também, ó. Já anota aí também, já dei uma dica, agora vai para a segunda dica, tá? Quais são as principais cores que eu preciso ter para quem tá começando, tá? Cores que nunca saem aqui do ateliê, que eu sempre reponho. Anota aí. Cor vermelho, e aí eu gosto muito do vermelho vivo, mas se você não quiser, tem aquele vermelho bordô. Esse aqui é o telado, mas eu utilizo o comum mesmo, então vermelho, ó, Ai, gente, o nome do papel é Tóquio, tá? Todos aqui tem nome de país, pra que você consiga facilitar, tá? Então, esse aqui é o que eu mais uso. Vermelho você precisa ter. Rosa, e aí eu falo rosa. O rosa são duas tonalidades muito importantes para você ter no seu ateliê, porque sempre sai, tá? Claro que tem o mais queridinho, que é o rosa mais clarinho, porque aí ele combina com praticamente todos os temas. Mas tem também, ó, esse papel aqui, que é o Cancún, ó, dessa cor aqui. O Cancún, que sai muito. E tem esse outro aqui, é o Verona. Eu sou apaixonada pelo Verona. Sempre que posso, sempre que tem um rosinha, ó, para ser utilizado, eu gosto de utilizar o Verona. Olha aqui a corzinha dele. Ele é bem meiguinho, bem fofinho, e eu adoro. E aí, ó, primeiro o vermelho, sempre que você puder, tenha no seu ateliê. O rosa, e aí uma folha inteira do rosa, umas 2, 3 folhas ou mais, tá? Aqui eu tenho bem mais, mas aí para você que tá começando, não precisa investir tanto em tantas cores, tá? O amarelo são praticamente as cores primárias, tá? Que eu mais indico. O amarelo. O marrom eu gosto de ter muito porque é um carro-chefe, tá? A gente faz tanto para corporativo, como para casamento, como para festa infantil. Dá para colocar naqueles kits de jardinagem, kits para massinha de pintura, tema aviador, tema da Floresta Encantada, Bosque Encantado, enfim, ele dá para você reutilizar em vários temas. Então, ó, vermelho, rosa, 2 tonalidades, amarelo, marrom, o azul também é um dos queridinhos. Sempre que preciso, eu compro, tenho reposição deles aqui. E aí eu uso muito, ó, esse aqui que é o Bahamas. Para tema Frozen, esse aqui fica a coisa mais linda do mundo. O Bahamas, e tem também um tom muito fechadinho, que é o tom Porto Seguro. E aí esse aqui, ó, serve tanto para festas infantis como para também corporativo, para aqueles kits de unha também, kits para designers de unhas, sobrancelhas, sai muito, tá? Então, assim, essas são as cores principais, as fundamentais. E, claro, o preto e branco, os dois, tá? São queridinhos e são chefe coringa para você ter no seu ateliê, tá bom? E aí você pode estar me perguntando assim, Cá, mas qual o tamanho que eu vou comprar, né? Porque eu recebo, Cá, posso comprar tamanho A4? Poder pode, mas aí você vai ter que ficar fazendo emenda se precisar realizar projetos maiores. Esse projeto aqui, se eu fosse desenvolver em um A4, eu precisaria de 4 ou 5 folhas só para fazer a forração de dentro da caixa, fora a lateral. E aí, esses papéis, ó, são papéis especiais e eles são vendidos em tamanho gráfico, ou seja, o tamanho gráfico de 88 por 66, tá? É o tamanho de uma folha, aquelas folhas gráficas mesmo, e aí eu consigo colar, por exemplo, vários moldes como esse aqui, ó. Esse é uma das nossas produções aqui no ateliê, ó.
E aí eu vou colando vários cortes dentro daquele papel para poder formar a base da nossa caixinha, tá? Essa é uma caixinha para fotografia. A gente fez uma live sobre essa caixinha aqui também no Instagram. E eu deixei salvo lá para vocês na plataforma das alunas, tá? E aí, ó, para ver que ela tem muita saída também. Antes de dar continuidade, eu quero ver o comentário de vocês para ver se está sendo útil o que eu estou passando para vocês, se vocês têm alguma dúvida para a gente poder ir respondendo, tá bom? Verdade, gente, ela me respondeu a todas. Professora top, obrigada. Pura verdade, é a melhor. Obrigada mesmo, gente. As minhas alunas são umas queridas e sempre que eu posso eu tento alavancar o negócio delas. Porque eu acho que mais do que vender, eu acho não, eu tenho certeza, mais do que vender um curso, que passar o meu conhecimento para vocês, eu preciso estar disponível para sanar dúvidas de vocês. Não adianta nada a gente vender um curso aqui, eu te vender um ensinamento, eu te passar alguma dica, sendo que na hora que você for praticar, colocar em prática, precisar de mim, eu tá inacessível, tá? Essa live vai ficar salva, tá? Eu prometo deixar salva aqui para vocês compartilharem. Sempre que tiver alguma dúvida, eu volto aqui. Amando a live. Tânia Maria, você é muito criativa e um carisma sem igual. Obrigada, Tânia. Eu fico tão feliz. Gente, hoje eu falo assim, que eu já me sinto em casa aqui conversando com vocês, como se vocês estivessem aqui, ó, bem próximo de mim. Mas para quem me conhecia há um tempinho atrás, sabe o tanto que eu era tímida, o tanto que eu ficava nervosa. Eu bebia água com açúcar, porque eu sou muito tímida, tá? Mas hoje eu me sinto em casa, eu me sinto tendo vocês aqui no meu ateliê. Pode repetir o nome e numeração dos papelões novamente, por gentileza? Andriele e Fernanda. Claro, Andriele. Ó, esse aqui é o papelão cinza, mais conhecido como roller. Roller é a marca do papelão, tá? E aí, duas espessuras que eu gosto de utilizar, 1.7 e 1.9. E aí, o outro papel, ó, é o papel Paraná. E aí, ele é diferente, ele não é vendido por espessura, ele é vendido por numeração. E a numeração que eu vou te indicar é 60, 40, mais ou menos essa numeração. Que aí você vai comprar um papelão que vai ter a mesma ou bem parecida rigidez do papelão cinza, tá bom? Prometo que eu vou deixar amanhã nos stories, me cobrem, tá? Lá no direct, me manda mensagem, Cássia, ficou de postar, que aí eu posto para vocês uma tabelinha e aí vocês printam para não esquecerem, ok? Hey, sou aluna e toda vez que eu preciso, a Cá me ajuda. Super indico. Obrigada, obrigada mesmo. Poderia falar o fabricante, o nome do fabricante da cartela de cores? Fedrigoni, ó. Vou aproximar aqui para vocês, ó. Fedrigoni Brasil Papéis. Entra no site deles, lá tem uma cartelinha se vocês quiserem também online, mas é legal a gente ter a cartela para mostrar para o nosso cliente. Aí você paga um valor lá irrisório para eles e eles enviam para sua casa, para o seu ateliê, esse mostruário, tá? A não ser que você já tenha muito contato, já venda muito aí, já tenha contato dos nossos fornecedores também. Tem muita gente que ganha deles, tá? Porque os nossos fornecedores recebem. Qual o nome? Acabei de passar. Isso é Deus em sua vida. Obrigada, é verdade. Ele tá sempre comigo, sempre, sempre, sempre. Verinha Regina. Oi, Cá, boa noite. Você é a humildade em pessoa. Sou Verinha de Belém do Pará. Obrigada, Verinha. Seja muito bem-vinda, muito mesmo. Fico muito honrada pelo carinho de vocês.
Vai ficar salva? A live vai ficar salva sim, tá, gente? Gente, eu tô gaguejando hoje. Acho que isso é emoção estar aqui de voltar a falar com vocês. Te amo, linda, também, gente. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, de verdade. Eu sou muito honrada e muito grata a Deus por tudo. Pode falar sobre as folhas adesivas. Vamos falar sobre isso, tá? Vou pegar aqui as folhas pra gente falar um pouquinho também. Cá, você é maravilhosa. E para caixa redonda. Para caixa redonda, gente, quanto maior a numeração, melhor, tá? Eu gosto de utilizar, ó, olha, esse aqui é bem fininho, olha aqui a espessura, ó. Bem fininho porque ele me dá maior mobilidade quando eu preciso, tá? Mobilidade, ó, para flexionar e eu não estragar o papelão. E aí, se eu não me engano, eu uso numeração 120, 140, mais ou menos isso. Deixo amanhã para vocês, porque eu não deixei a minha colinha aqui pra gente passar na live, tá? Qual a gramatura do papel colorido? Ótimo! Quais são as melhores gramaturas para utilizar e para fazer o revestimento da nossa caixa em cartonagem? O principal e o fundamental que você tem que gravar é que eu gosto de trabalhar com a espessura que é intermediária. Por quê? O papel Color Plus você consegue encontrar de 80, 120, 180 gramas, 240 gramas. E aí, quanto maior a espessura, maior a sua dificuldade no acabamento. Dá para se trabalhar? Dá. Tem algumas caixinhas que eu faço com 180 gramas, tá? Mas o principal eu fico intermediário, entre o mais fino e o mais grossinho, que seria o 180. Então, aqui no ateliê, 90% das caixas são utilizado papel Color Plus 120 gramas, tá? E aí, para você ter essa cartela, essa gama aqui, pode comprar 120 gramas, que você vai trabalhar tranquilamente. Essa dessa forração aqui é 120 gramas, tá? Em qual caso que eu uso 180 gramas? No caso dos papéis cintilantes. Na fabricação dos papéis cintilantes, aí eu não consigo entender muito, mas eu acredito que é na hora mesmo da fibra do papel. Ele é mais fininho, tá? Ele tende a dar mais bolha. Quando eu comecei no ateliê, eu comprava 120 gramas também para os papéis cintilantes, papéis brancos. E aí eu tinha uma dificuldade enorme para deixar aquilo lisinho, como tá aqui, ó. Para deixar bem lisinho, esse aqui é 120 gramas. E aí eu sofria, não ficava bom. E aí eu falei, olha, eu vou trabalhar com 180 gramas pra gente fazer um teste. Desde então, todas as caixas que precisam de papel cintilante, papel branco também, ele fica muito aparente. Aí eu trabalho com 180 gramas. Só nesses casos, tá bom? Nos outros casos, 120 gramas me atende para revestimento. Agora, se não vou confundir vocês, mas são duas possibilidades. Se você estiver desenvolvendo um berço para a sua caixa, e aí o que é o berço? Vocês já viram aquelas caixas no meu Instagram aqui também, no curso também a gente ensina, tá? Berço é nada mais do que, por exemplo, eu quero colocar esse estilete dentro da minha caixa, né? Essa caixa aqui, por exemplo. E aí, se eu colocar ele assim, ele vai ficar sambando, né? E o berço nada mais é do que um projeto que a gente desenvolve para ficar a medida certinha do estilete aqui dentro e ele não fique sambando, tá? Então, o berço é desenvolvido para cada produto. Se você for desenvolver um berço de papel, aí eu vou te indicar 240 a 300 gramas. Se for um material muito pesado, igual a Crop e a Dali, por exemplo. A Crop é esse estilete aqui, ó. E aí ele é muito pesado. E aí se você colocar um papel 120 gramas, na hora que seu cliente colocar, vai estragar, tá bom? Então, para berço, sempre uma gramatura maior.
Esse mostruário, ele vende, Socorro Santiago. Eles vendem sim, tá? É um valor bem irrisório. Quando eu cheguei a olhar, eu não comprei os meus, eu ganhei dos meus fornecedores, mas é super em conta e eles enviam, tá? Regina, boa noite, minha querida. Eu nunca fiz cartonagem, mas estou amando a aula. Só que se for pelo YouTube, meu celular não abre. Bom, vou pedir o suporte para verificar sobre isso, tá? Para a gente poder alinhar e dar tudo certinho também, você consiga assistir às aulas, tá bom? Tânia, minha filha tem 2 crianças e não pode trabalhar fora e amei a ideia da cartonagem para ela. Eu tenho muitas alunas que começaram dessa forma. Eu falo que eu não comecei no artesanato por causa do meu filho, né? Na época eu não tinha. Eu fiz a primeira festinha da minha filhada de 4 aninhos e ali eu conheci, né? Conheci a forma profissional de se trabalhar, vamos dizer assim. Eu comecei a pegar pedidos através da festinha dela. Eu cortava tudo na tesoura, era a caixinha Milk. E aí, dos anos pra cá, vim me aprimorando, fazendo cursos, tutoriais, entendendo melhor a demanda do meu cliente. E aí, hoje a gente desenvolve só essa parte de lembranças em cartonagem. Tem o meu baby tá com 1 aninho e 4 meses. E eu amo e eu consigo estar aqui e acompanhar ele. Eu falo que isso é uma dádiva, a gente poder estar próximo e ver o crescimento dos nossos bebês, né? Do meu pequeno, meu gorducho, como eu falo. E é muito incrível. E ainda faturar muito por isso, tá? Qual o nome do seu canal? O meu canal do YouTube é K Freitas Personalizados, tá? Assisti às aulas, mas não consegui imprimir. Maria, depois me chama lá no direct que eu vou te ajudar, tá? Se tiver algum probleminha, a gente acha e você consegue imprimir. Eu trabalho com papelaria, mas encontrei você e fiquei apaixonada pela cartonagem. Eu comecei na papelaria personalizada também. Eu sou uma amante da papelaria personalizada, mas a cartonagem agrega muito valor, muito mesmo. Eu posso te garantir. E eu tenho certeza que você conciliar as duas coisas vai faturar muito. A Rô é nossa aluna e ela também trabalha com papelaria e com a cartonagem, tá? O ateliê dela é. Vai lá no Instagram dela para conhecer. A Rô tá a maioria das vezes fazendo agora cartonagem, porque quando a gente começa, a gente não para. Faz coisas lindas, lindas, lindas e incríveis. Bom, vou desativar aqui, depois a gente volta aqui, porque tem muito conteúdo para essa live de hoje, para a gente não perder o foco, tá? Então, já falei do papelão, já falei do papel também para revestimento. E aí, vocês me perguntam muito sobre o papel para imprimir, né? Essas artes lindas aqui que a gente utiliza. O papel que eu mais utilizo no ateliê é o papel fotográfico adesivo, tá? E aí vocês podem me perguntar assim, porque eu recebo essas dúvidas. Cá, mas o papel adesivo desbota. Cá, mas se eu usar isso, ele vai estragar. Ele não é a prova d'água. Não é, realmente. Se você comprar primeiro um papel com uma qualidade muito inferior, o seu papel ele vai desbotar. Tenho caixinhas aqui no ateliê que tem mais de 5 anos, né? Caixas aqui no ateliê que tem mais de 5 anos e estão perfeitas, tá? Eu garanto para vocês, nesse tempo todo de ateliê, eu nunca recebi uma mensagem de uma mamãe falando que a lembrança dela desbotou, que perdeu a cor, que tá feio, que tá estragado. Não tenho relato de ninguém. Então, isso vai muito do papel que você utiliza. Outra questão,
quando a gente está falando de lembranças, eu falei para vocês que as lembranças em cartonagem são lembranças duráveis, né? Então, para a gente garantir uma maior durabilidade nas nossas caixas cartonadas, na nossa impressão, a gente realiza um processo de laminação. A laminação, ela pode ser feita por 2 módulos, né? Que é o modo frio, que é a laminação a frio, e aí eu ensino também, tá? A laminação a frio, que a gente pode ser feito com o vinil adesivo, e aí ele existe brilho ou fosco, ou com aquele papel contact. Lembra bem antigamente, eu não sei se hoje as mamães de hoje em dia fazem, né? Aquele revestimento com aquele papel, aquele adesivo que a gente comprava em papelaria, que vinha colorido, tinha várias cores. Então, aquele mesmo adesivo ali, só que no caso transparente, tá? O papel contact, que vem de papelaria, ele é bem baratinho. Você consegue fazer a laminação com ele. Cara, fica um acabamento profissional, fica perfeito? Não vai ficar um acabamento profissional como esse. Ah, mas meu cliente vai achar ruim, não vai ficar legal? Não, não vai achar ruim. Porque quando eu comecei, eu fazia tudo manual. Lousa mágica, porque aí você consegue escrever e apagar. Eu fazia tudo com ele, tá? Porque eu não tinha dinheiro para investir em um maquinário. Eu não tinha conhecimento, né? Hoje, quando eu comecei, a gente não tinha tantos materiais, não tinha disponível o vinil, eu não entendia, né? O vinil adesivo para laminação, eu não entendia sobre isso. E aí eu sempre laminava as minhas artes para garantir durabilidade com papel contact. Então não é um empecilho, você não precisa ficar aí presa, não tenho máquina de laminação, como é que eu vou fazer? Não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir entregar um trabalho de qualidade para o meu cliente. Eu posso te garantir que vai sim, tá? É muito fácil, aí eu falo muito isso, muito de verdade. É muito fácil eu chegar aqui e falar com vocês que vocês têm que investir nessa máquina. Ah, você tem que comprar a impressora X, você tem que comprar o computador X. E na verdade você não precisa nada disso, tá? Principalmente para quem está começando. Não comecem investindo em maquinário, não comecem investindo em ferramentas caras, porque você não entende do seu negócio, você não entende o seu público. E por que eu falo isso? Cara, mas eu entendo sim, eu tô assistindo o curso, eu tô entendendo, eu já sei o que eu preciso, o que eu não preciso. Bom, você tem o conhecimento da técnica, você não tem conhecimento do seu público-alvo, o que você espera e o que o seu cliente espera do seu negócio. Por que eu falo isso? Eu comecei dessa forma. Eu queria abraçar o mundo, eu queria o meu ateliê mais perfeito, com os equipamentos do ano, né? Lançava uma impressora nova, eu já queria trocar a minha. Lançava um maquinário novo, eu já queria comprar ele. E aí eu via tutoriais, né? Que tem muito tutorial de um equipamento novo com foil, né? Tinha foil, hoje a gente trabalha com foil, mas na época, quando eu comecei, eu comprei uma máquina de foil e ela ficou parada 6 meses, porque eu não tinha demanda para aquele foil, eu não tinha. Por mais que eu divulgasse, os clientes não procuravam. Hoje, no ateliê, a gente já tem esse maquinário de novo. Então, assim, na época eu vendi a máquina, falei, não vou usar mais, não é minha demanda, vendi. E aí, depois de um tempo, com o crescimento da empresa, com o atendimento para brindes corporativos, eu vi que era necessária a aquisição dessa máquina, tá? E aí, é isso que eu quero falar com você. Entenda o seu público, comece o seu negócio de forma sustentável. E a melhor forma de começar sustentável é investindo e gastando o menos possível. E aí o curso completo que a gente ensina é da forma manual, a cartonagem de forma totalmente manual. Essa caixinha aqui, ó, que é uma das caixinhas da produção do ateliê, foi feito o molde, ó,
com corte e vinco através do estilete, com régua, e aí com caneta, com marcação, e a gente desenvolve uma peça como essa. Então, precisa investir em faca de corte? Precisa investir em terceirização? Não precisa. Começa com o básico, com o mínimo possível, justamente para você sentir o mercado. E aí, por que eu falo isso? Nosso foco aqui no ateliê hoje é festa infantil. Mas com a pandemia, né, com as pessoas entendendo, conhecendo o mercado, veio uma grande demanda para brindes corporativos, para press kits, para designer de unhas, designer de sobrancelhas, designer de micropigmentação em lábios, enfim. Todo esse nicho encontrou também a cartonagem. Então, você precisa entender não só o seu público, como o seu gosto. Tenho alunas que trabalham só com corporativo, tem alunas que trabalham só com o ramo de casamento, tem alunas que trabalham só com caixinhas infantis, e aí tem gente que está faturando muito também, vendendo só para kits, para designer, para esses profissionais também darem cursos, tá? É uma ótima saída. Então, assim, entenda principalmente o nicho que você quer trabalhar, aquilo que você quer agregar e fazer para o seu bem-estar, né? Aqui no ateliê a gente trabalha. Logo assim que eu terminar a live, para vocês terem uma ideia, eu vou sair para fazer postagens na Azul Cargo, né? Postagens aéreas. E assim você pode pensar, mas sexta-feira à noite, isso para mim é algo assim que eu fico grata de verdade, porque eu sei que eu estou entregando o que eu amo, eu faço o que eu amo, eu sei que eu vou entregar para o meu cliente algo incrível. Então, assim, não é um trabalho, é gratidão mesmo, é ser grato por isso. Então, tenha isso em mente. Então, se você trabalhar no nicho que você ama, no nicho que você gosta, num público que você gosta, aquele tempo que você tiver que se dedicar a isso, você vai estar fazendo com prazer, com amor. Não tem coisa mais gratificante do que isso, eu posso te garantir. Hoje eu tenho na minha equipe, tá? Só para contar um pouquinho da minha trajetória, para quem não conhece, né? Hoje eu tenho na minha equipe o meu esposo, que trabalha comigo. Eu tenho o meu baby, né? Que ele fica invadindo o ateliê aqui também. Eu falo que ele com 1 ano e 4 anos, ele já pega as coisas. Eu falo que logo, logo ele vai estar aqui comigo. Tenho o pessoal da minha equipe, que são as meninas da produção. Tem a minha mãe também, que faz parte da produção, e aí ela teve comigo por muito tempo, só eu e ela, atendendo todo mundo, e eu ficava na gestão do meu negócio, né, desenvolvimento de arte, elaboração, e ela ficava no manuseio, na produção das entregas. Então, assim, é um mercado muito lucrativo, você consegue direcionar e alcançar muito com esse nicho, tá? Eu ficando rouca aqui, eu esqueci minha água e a voz de tanto que eu tô falando, de tanta coisa legal que eu quero passar para vocês, tá aqui falhando. Bom, então é isso, tá? Tenham em mente, primeiro, que vocês precisam começar um negócio, mas antes de começar, vocês precisam conhecer o seu público, conhecer o seu negócio para investir de forma exata, de forma certa. Existe a forma, né, para quando você já começou, já tá tendo muita demanda, muito pedido. Essas aqui são as facas de corte, ó. Ah, cara, o que é faca de corte? Eu achava que era uma faca que cortava, que vinha assim e saía cortando o papel. Eu nunca entendi o que o pessoal tava falando, né? Eu fico boiando quando eles falam. Bom, então aqui, ó. Essa aqui é uma faca de corte. Ela é feita, ó, com uma madeira compensada, ó, bem firme, ela é bem rígida. E aqui a gente tem lâminas, tá? Lâminas de corte. E aqui tem um corte rebaixado. O que é o corte rebaixado? Vai dar para vocês verem aqui detalhadamente, ó.
Mas esse corte aqui, ele tá mais levantado, que são corte para fazer exatamente como isso aqui, ó. O corte é esse, e aí o corte rebaixado seria o vinco. Esse vinco aqui, ó, pra fazer só o vinco e não cortar. Então, aí eles fazem esse rebaixamento aqui, ó. Essa é uma das facas, ó, uma das primeiras facas que eu tive, que eu fiz aqui no ateliê. Quando eu comecei de forma que eu aprendi a fazer várias facas. Tudo que eu precisava fazer, eu mandava fazer uma faca terceirizada. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, o cansaço que era para mim. Primeiro, eu tinha um projeto, cliente, eu nunca conseguia pegar uma cliente de última hora, né? E para quem já tá no mercado aí sabe, tem muita mamãe que procura a gente de última hora. E aí eu não conseguia atender, porque primeiro, eu mandava fazer a faca daquele projeto, né? Porque a maioria das peças em cartonagem são peças sob encomenda, são peças para serem demandadas de acordo com a necessidade do seu cliente. E aí, pronto, mandei fazer a faca, fiz o projeto, tudo bonitinho, mandei fazer a faca, era 2 dias para me entregar. Ok. E aí, nesses 2 dias de entrega, eu ficava parada, né, esperando entregar. E aí, nisso, na verdade, eu já pedi o papelão, que era o papelão roller, né? Vinha a placa também para... O papelão roller, ele é vendido de 80 por 1 metro, ele também tamanho gráfico, tá? É o tamanho que eu compro aqui, geralmente eu compro aqueles fardos fechados. A aluna minha tem acesso a todos os fornecedores, e aí vem aqueles fardos de vários papelões, e aí eu vou cortando de acordo com a medida. E aí eu encomendava esse papelão, já pedia cortado, né? Não, na verdade, o que eu fazia? Eu comprava, vou falar bem a real, comprava ele grandão, levava para casa, enquanto tava fazendo a faca. E aí eu vinha com o papel Color Plus, empastava, né? O empastamento é o revestimento, colava ele um sobre o outro e esperava a faca ficar pronta. A faca ficou pronta, o meu esposo, que na época me ajudava também com isso, pegava os papelões que eu já tinha revestido, levava com o rapaz para pegar a faca, e aí ele pegava a faca e o papelão e mandava para o rapaz do corte. O rapaz do corte me pedia mais 3 ou 4 dias para entregar, dependendo da demanda da gráfica dele. Então, só aí já foi uns 2 dias para a faca, 1 dia e meio para empastamento, né? Porque era uma demanda, mais 3 ou 4 dias. Já ia 1 semana de trabalho esperando só para começar a fazer a encomenda. E aí eu trabalhei durante uns 6 meses dessa forma. Falei, eu não tô aguentando, essa demanda não tá legal para mim. E aí tem um detalhe também para você que faz essa terceirização de corte. Tem um pedido mínimo, né? Que é o valor, na época eu pagava R$50 o milheiro. E aí você não vai mandar fazer 1000 facas, 1000 cortes de uma caixa que você não sabe se nem vai sair. Pelo amor de Deus, gente. Faca de corte parada, coloca na sua cabeça, e isso eu falo muito. Faca de corte não é investimento. Faca de corte é custo. Por que é custo? Se o cliente te mandou fazer uma faca de corte para colocar uma xícara que ele mandou fazer para a mãe dele, que é personalizado, tamanho exclusivo, se você mandar fazer uma faca de corte para aquilo ali, é muito difícil, eu falo muito difícil, que vai ter outro cliente que vai ter a danada da xícara com a mesma medida que o seu cliente quis, porque tem xícaras diferentes, tá? E você vai fazer, vai usar aquela faca, a não ser que seja um caso muito raro, e aí você vai usar a faca de novo. Então, quando tem um projeto novo, você tem que colocar em mente que a faca de corte é custo e precisa ser repassado. Por quê? Você pode pagar pelaquela faca e nunca mais usar. Essa aqui é uma das facas que eu não uso.
não uso mais, ó, ela tá parada, tá toda assim, retirada os negócios aqui, ó, são as proteções, porque eu não uso e ela tá parada aqui no ateliê. E aí, investimento errado, dinheiro parado e não é o que eu quero para o seu negócio. E aí, como que eu faço para produzir, né? Quando eu tenho encomendas com 50 caixas, 200 caixas, aí eu mando fazer uma faca de corte. Porque aí a demanda de uma faca, tá? E um valor mínimo de uma faca é de 80 a 150, facas maiores chegam a 200. E aí eu mando fazer uma faca de corte porque vai ficar um valor irrisório. Agora, se você tiver uma encomenda de 20 caixas, de 10 caixas, ó, essa aqui é uma encomenda de 10 caixas para fotos. E aí eu corto tudo manual, faço tudo manual e eu consigo ter um custo bacana. Isso aqui eu faço, as meninas aqui da produção fazem faz o corte 20 a 30 minutinhos e aí eu não preciso passar por todo esse processo e ainda não pago nenhuma faca de corte porque eu não sei se vai ter demanda, tá? Então, coloquem isso em mente. Não invistam inicialmente em faca de corte, porque você não sabe entender o seu nicho, não sabe o que vai sair ou não para você, tá bom? Tá certo? Tenho alunas e aí, se ela estiver aqui, ela vai saber que eu tô falando dela, porque ela veio, me mandou um depoimento falando, cara, realmente você falava que era custo. Eu achei que ia ser bom e tal, e eu investi na máquina, ela tem a máquina, a gente tem a máquina aqui no ateliê, a máquina de corte e vinco. Hoje eu não terceirizo, né, nada aqui no ateliê, a grande maioria não, eu falo que 98% é feito aqui no ateliê, e aí eu consigo ter essa agilidade para atender meus clientes. E ela investiu em faca e ela fala, cara, realmente... eu não devia ter feito isso. E assim, é o que eu falo pra vocês, tá? A gente às vezes apanha, como eu apanhei no começo, né? A gente dá a cara a tapa no nosso negócio. E isso também faz parte pro nosso crescimento. Mas se eu tô te passando isso, é porque eu já vivi, já entendo. Então não façam isso, por favor. Pra gente conseguir, pra gente entender e ter um negócio de sucesso de forma sustentável, tá bom? Bom, outro fundamento importante é a cola, tá? A cola é muito importante para a gente trabalhar com a cartonagem. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui de live, né? Porque eu tô falando muito, tem muita coisa legal. Mas uma das principais ferramentas também, dos principais fundamentos para a cartonagem é a cola. A cola não pode ser aquela cola que a gente compra em papelaria, muito pelo contrário, ela precisa ser uma cola que vai te garantir uma viscosidade no seu projeto e uma adesão, tá? Isso aqui, ó, essa capinha aqui, ó, essa capa, né, colada aqui na caixa, ó, foi colada com cola, tá? Pode ser colado com cola quente? Pode. Aí eu entro na polêmica. Aqui no ateliê eu não gosto muito do acabamento com cola quente. Faço, não vou falar que eu não faço, mas quando eu tenho urgência de entregar um pedido. Agora, se eu tenho um prazo, eu deixo secar com cola normal. E aí eu gosto de utilizar muito, não é marca, tá? Não vou tentar tampar marcas. Cola de PVA, tá? Extra forte ou extra, tá? Então, sempre que você for utilizar para cartonagem, utilize cola de PVA. E aí tem algumas marcas que são queridinhas, Tec Bond, Cascores, não tô recebendo nada por isso para falar, mas é porque é a vivência aqui no ateliê. E tem muitas alunas que trabalham com uma cola que é uma cola gráfica, que se eu não me engano chama Alma, tá? Depois as minhas alunas me mandam, me corrigem se estiver errado, ou se você conhece, elas também trabalham e me garantem, ela é bem mais em conta que essas outras duas e dá o mesmo trabalho, o mesmo efeito. Então, assim,
você precisa só se atentar que para se trabalhar com a cartonagem, precisa utilizar uma cola de qualidade, uma cola de PVA, porque aí você tem uma aderência muito maior nos seus projetos, ok? 2 ou 3 ferramentas principais para se trabalhar. Estilete, um estilete profissional. Por que eu falo isso? O estilete profissional, ele tem esse cartucho, né? E aí você consegue, ó, alterar e trocar a lâmina, né? Então, assim, ó, usei várias vezes, fiz várias caixinhas, venho aqui, corto. Não vou cortar aqui que eu não tô com alicate, mas aí você quebra essa pontinha e reutiliza as lâminas, tá? Acabou a lâmina, vem aqui, retira o cartuchinho, troca a lâmina e volta a usar. Então, precisa ser um estilete profissional para se trabalhar com a cartonagem. Rolinho de espuma, pincel, e aí o pincel meu Deus, duas espessuras, não seria espessuras, 2 tamanhos, né? Um pequeno para acabamento e um maior para adesão de colas maiores, no caso de caixas grandes, tá bom? Falei até mais do que 3 agora, porque tem fundamental, a gente não pode esquecer, fita durex ou fita crepe, tá? Muito importante para fazer, ó, o fechamento das nossas caixas. E aí eu recebo também a seguinte pergunta. Quando a gente faz o acabamento da caixinha, ó, tá vendo que ela foi cortada no estilete, eu não deixei nenhuma margem aqui maior para isso. Por que que eu não deixo essa margem? Se eu fizer esse projeto aqui e eu tenho 1.7, e aí vai faltar 2 caixas e eu tenho 1.9. Se eu deixar todas as marcações aqui maiores, na hora que eu alterar a espessura, vai dar errado, tá? Vai ficar diferente. Então, eu gosto de fazer sempre esse corte aqui, porque eu evito de ter esse problema com a espessura, ó. E aí, quando a gente faz esse corte, tá vendo aqui, ó, é um corte reto, eu sempre coloco, ó, um sobre o outro. E aí, quando você começar... Ó, ele tá um sobre o outro, ó. Aqui não vai estar certinho porque eu não tô fechando, tá? E aí, se você começou com o lado maior sobre o lado menor, você tem que continuar em todas as laterais e não ao contrário, tá? Assim evita da sua caixinha ficar torta e o acabamento vai sair perfeito. Estão gostando da live? Tô vendo aí vocês subindo coraçõezinhos. Eu fico olhando a reação de vocês quando vocês sobem o coraçãozinho aqui quando tá desativado os comentários, tá? Vou ativar de novo os comentários para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Olha aí que bando de coração, eu sou muito grata, vocês são sempre muito carinhosos comigo. Agradeço de verdade. Bom, tá subindo aqui. Se vocês têm alguma dúvida, me mandem, tá? Tentei assim. Ah, tá. E aí tem outros segredinhos, né? Outras ferramentas também que a gente utiliza muito. Eu gosto de utilizar muito a dobradeira ou a espátula para acabamento, tá? Para facilitar na hora de alisar o nosso papel. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão chegando agora na live. Não tô acreditando nisso. Se vocês chegaram agora, a live vai ficar salva. Volta lá, porque o conteúdo hoje está incrível. Eu tentei passar um passo a passo aí para vocês dos principais fundamentos da cartonagem para a gente iniciar. Cheguei quase no fim. Coloca na caixa de pergunta. Vou colocar, prometo. Deixa eu subir aqui para ver algumas perguntas de vocês. Como calcular a cola? Tá. Para você calcular a cola, existe uma forma. E aí eu não sei se você já tem demanda aí no seu ateliê. Aqui no ateliê eu fiz dessa forma. Eu comprei um tubo de cola, né? E aí eu fiz o teste para quantas caixas eu conseguia produzir no ateliê com aquele determinado tubo de cola.
Fiz isso, eu vou diluir o valor da cola por X quantidade de caixas. E aí eu consigo entender e calcular mais ou menos qual a necessidade da cola que eu vou precisar para determinado projeto. Detalhe importante, isso vale por projeto, porque, claro, uma caixa desse tamanho, eu vou gastar muito mais cola do que eu for produzir essa caixinha bem mais fininha. Então, é legal você ter mais ou menos esse cálculo, tá? Eu achei mais fácil dessa forma para mim. Tem outras formas também. Tem uma artesã incrível que ela ensina sobre precificação. Se vocês quiserem, eu tento marcar uma live para ela conseguir entender e explicar melhor para vocês sobre precificação. Aqui no ateliê super funciona assim. E aí, quando tem um projeto novo, eu faço realmente o cálculo, deixo salvo. E aí, toda vez que eu for fazer aquela caixa, aquele projeto, eu já sei a quantidade de cola que eu vou gastar, tá? Papel adesivo gloss serve qual a gramatura? Serve, sim, o papel gloss adesivo. E aí, eu gosto de utilizar muito 115 gramas ou 135 gramas, tá bom? A Fedrigoni tem site, eu só no Zap. Tem site, eles têm site sim, se eu não me engano, né? Antes tinha, não sei se desativaram, tem muito tempo que eu não entro, mas acredito que tem sim. E eles têm Instagram, entra lá no Instagram deles. Coloquei na caixa de perguntas. Vai ficar gravada? A live vai ficar gravada. Acabei de falar para vocês danes personalizados sobre a gramatura do papel. Cá, para quem tá iniciando, você acha bom comprar a faca de corte? Clau Arts, não acho bom. Não acho. Falei, não sei se você chegou agora na live, né? Mas eu dei uma dica sobre faca de corte. Então, se você perdeu, assiste aqui de novo. Eu não acho bacana investir em uma faca de corte porque você não entende o seu público inicial. Você não sabe se você vai mandar produzir. Essa aqui é um exemplo, ó. Essa faca tá parada aqui no ateliê. Então, foi dinheiro jogado fora porque eu não tenho mais saída dessa faca aqui no ateliê. Então, assim, não vale a pena você investir se você não sabe se vai ter grande saída no seu ateliê. Agora, sim, cá, você tem faca de corte? Tenho aqui no ateliê, igual eu falei, eu tenho as produções e tenho a máquina de corte aqui. Quando que eu mando fazer uma faca? Quando eu já tive mais de 3 vezes aquele mesmo pedido, igual caixa para caneca padrão, tá? Eu tenho faca de corte porque ela sai muito, muito, muito. E aí compensa eu ter a faca de corte, porque vai diluindo o valor e acaba que eu não tenho esse custo, porque o custo o primeiro cliente pagou. Então, vale a pena porque tem saída, tá? Regina, faço algumas coisas na papelaria, mas acho maravilhosa a cartonagem. Quero muito iniciar esse projeto. Então, ó, se você quer, o momento é agora, tá? Corre lá, assiste as aulas e coloca aí em prática, tá? Quero ver todo mundo fazendo esse projeto, porque ele é lindo, lindo, lindo e tem muita saída aqui no ateliê. Gabi, bom, na arte de hoje imprimi o PDF, mas quando fui montar ficou menor. Tenho impressora A3. Gabi, me chama no direct para mim poder te ajudar, tá bom? O tamanho do projeto às vezes ficou menor porque a gente converteu em PDF, tá? E aí, na hora que a gente abre o PDF, é ideal você conferir para ver se a imagem tá no tamanho que tá descrito, tá bom? Então, é importante verificar isso. Porque às vezes a gente coloca vários detalhes no PDF e quando importa ele fica menor. Pode ter acontecido isso, tá? Como limpar os pincéis? Já estraguei muito. Bom, eu limpo o pincel de forma normal, limpo com água mesmo. E aí, se tiver muita cola, o que que você faz? Esquenta a água, deixa ela ferver, mergulha o pincel nessa água para sair, para tirar aquelas colas que tá ali há muito tempo agarrado e ele para amolecer também o seu pincel. Aí depois você lava com uma água fria, normal, abundante, com detergente mesmo, para poder utilizar. Aqui no ateliê, ó, vou dar essa dica para vocês, ó.
Quando a gente tem muita demanda, ó, eu guardo os pincéis, né? A nossa equipe aqui guarda os pincéis em saquinhos, ó. Aí pode ser saquinho ou pode ser a vácuo, porque no outro dia que for ter a produção, eu não lavo, eu não fico lavando toda hora. A gente lava aqui uma vez, 2 vezes por semana. Porque aí quando eu for lavar, ou for utilizar amanhã, ele tá macinho também, ele não ficou duro, tá bom? Então é uma dica para vocês. Como eu precifico a placa de roller. Gente, vocês querem uma aula só de precificação? Uma live assim, só pra gente falar de precificação, eu ajudar vocês a precificar? Se vocês quiserem, coloca aqui que eu prometo que a gente grava uma live só sobre precificação, para tirar todas as dúvidas, porque o ramo de precificação, né, a área de precificação é uma grande dúvida de vocês e é algo muito extenso para mim ficar explicando só durante essa live, tá? Então, prometo que a gente faz uma live, claro, se vocês quiserem, tá? Ribeiro, no seu curso também ensina bloco e agendas? Ensinamos sim, tá? A gente tem um módulo só sobre encadernação, agendas, post-its, planner, tem muita coisa no curso, tá? Sonhos. Quando corto algumas caixas, mesmo tentando medir tudo certinho, às vezes algum lado sai 1 milímetro a mais. Bom, isso super acontece, tá? A gente tá começando. Aqui, às vezes a gente tá fazendo marcação e a gente vai fechar a caixa e na hora só de fechar a gente verifica que um lado tá maior que o outro. E aí, isso é normal, tá? Para quem tá começando, isso é super comum. E aí, o que eu vou te indicar? Na sua régua, tá? Na sua régua de encadernação, para ela, na sua régua de patchwork, tá? Ou régua de metal. Para ela não ficar sambando na hora de você fazer as marcações, coloca uma lixa, algo áspero aqui de baixo, ó. Porque na hora que você colocar sobre o seu papel, ela não vai ficar sambando. E aí você consegue fazer as marcações detalhadamente. Começa, faz tudo com calma, verifica tudo certinho, faz os vincos. E aí no vinco você já vem com a régua e mede, ó. Um lado tá com 2, um lado tá com 2,5, então eu altero ali mesmo e depois faz o corte. No começo é assim, tá? A gente só vai aprender, só vai começar a dar tudo certo quando a gente praticar, tá? Isso é super comum. Sua live é show, eu faço tudo manual no estilete, muito boa sua live. Isso aí, tenho alunos que produzem muito só no estilete também. Perdoe por sair um pouco, mas eu perdi muito, cá. Mais ou menos, Regina, não deu pra ver a hora que você saiu, mas a live vai ficar salva, então se você quiser assistir tudo na íntegra, corre lá no nosso perfil que vai ficar salva, tá bom? Olha o pessoal postando aqui, obrigada Flávia, sua linda, postando aqui o site da Fedrigone, é fedrigone.com.br. No seu curso você ensina passo a passo de produção e como vender, ensino tudo, gente. Além de ensinar as peças, vocês precisam vender e faturar muito com isso. Socorro. Qual é a melhor maneira de fazer um acabamento na virada do papel da caixa? Qual tipo de acabamento? Você fala na viradinha, no cantinho? Qual seria a sua dúvida? E a dificuldade que você está tendo para ter esse acabamento. Eu, Janaína Pontes. Minha maior dúvida é sobre as artes e impressões das artes. Jana, olha, eu já tendo intimidade. Não me dá trela, porque senão eu viro amiga. A arte, o que eu posso dizer para vocês? A criatividade, desenvolvimento da arte, a gente só vai pegar com o tempo.
quando eu comecei, eu olhava a arte das outras artesãs, das outras profissionais também do mercado, ficava assim, gente, a arte dela tá perfeita. Eu era muito crítica comigo mesmo. E aí, o que eu vou te dizer? Você só vai conseguir captar, só vai conseguir se aprimorar na arte a partir do momento que você parar um pouco de olhar o trabalho das pessoas que você admira e começar a pesquisar e a treinar o seu olhar sobre o seu tema. Por que eu falo isso? Quando você tem várias artesãs, vários profissionais que você admira e segue, isso é muito legal, a gente sempre se inspirar, você começa a enxergar o seu trabalho, a sua arte no olhar do outro. Então, quando uma cliente te pedir um tema, te pedir algo novo, né? Porque hoje está muito em alta festas lúdicas, festas que são de acordo com o cliente, com o gosto da criança, começa a treinar o seu olhar. Tenta entender o tema fora daquilo que já existe, tá? Por que eu falo isso? Essa semana a gente teve, eu até postei, foi um boom assim de comentários, de retornos positivos. A gente fez uma caixinha e eu coloquei brincando com a Manuela. E aí muita gente veio me falar que amou a ideia de colocar como brincando com a Manuela, porque as crianças que estão na festa, né, que recebem a lembrança, tem essa ideia de estar sempre brincando com a aniversariante. E foi assim, uma coisa tão comum que eu conversei, comum assim, né? Que a gente vê, brincando, mas por que tá brincando? É tão bobo, né? Mas foi algo que a mamãe passou para mim, que ela queria muito, porque a filha dela brinca muito com os gatinhos que tem na arte, brinca muito com as crianças, tem esse olhar e esse cuidado de brincar, de aproveitar. Então, assim, é algo que ficou fixado para mim relacionado a aniversariante. Então, assim, tenta pegar alguns nichos, pegar algumas ideias através da conversa que você tem com o seu cliente. E aí são pequenos detalhes que você vai aguçando, pequenos olhares que você vai tendo durante a criação, que vai aprimorando cada vez mais a sua forma e execução, tá bom? Para quem é de encadernação, influo.ateliê criativo. Para quem é da encadernação, vale a pena comprar a faca de corte para a caixa de agenda e livro de bebê? Eu vou responder a sua pergunta com a seguinte pergunta. No seu ateliê, tem muita saída da caixa de agenda e livro do bebê? Me responde aí que eu quero ver. Na caixa bola, posso colocar outras coisas como chocolate, revistas? Você pode colocar tudo que você quiser, tudo que couber na caixa. A gente já fez caixa bola para a mamãe colocar bichinho de pelúcia. Usem e abuse do molde não só para aquilo que ele foi desenhado. Muito pelo contrário, você pode usar a caixa bola como uma lancheirinha, como um kit para bolo, mini docinho, enfim, um molde você pode desenvolver e elaborar para vários outros nichos, vários outros segmentos e funcionalidades, tá? Você usa para laminar BLPP fosco ou com brilho? Depende do nosso projeto. Eu tenho os dois aqui no ateliê, tá, Dani? Personalizados. Quantas funcionárias você tem? A gente tem ao todo na equipe hoje do ateliê, a gente tem a parte do pessoal que também é do meu suporte do curso, tem o meu esposo e aí no meu suporte, se eu não me engano, são mais de 7 ou 10 pessoas para o suporte do curso. Tem o meu esposo que fica na área também do curso e na parte financeira. Tenho 2 ajudantes na produção e logo a gente vai contratar mais 2 pessoas também. Vou postar aqui, então se você tem interesse em fazer parte do time da cá, eu vou deixar aqui também, tá? Lá nos meus stories, essa oportunidade para ingressar. Tem
Eu, que sou multitarefas, faço atendimento também, e aí logo, logo também essa parte de atendimento com as clientes que tá me demandando muito, a gente vai ter mais uma pessoa, então assim, hoje na equipe são 10 pessoas no total que fazem parte aqui do ateliê, tá? Tenho também que eu coloco como incluso da nossa equipe aqui do ateliê a pessoa que me ajuda, que faz parte de olhar meu baby. Eu tenho uma pessoa que cuida dele e ela faz totalmente parte disso porque ela tá ali com o meu bem mais precioso do mundo. Precificação já. Sim, precificação. Olha o pessoal querendo. Olha, quero, por favor. Pode deixar. Gente, tem muita pergunta. Vocês estão aí afiados, afiados. Estou rolando aqui. Tem muita pergunta. Eu não vou conseguir responder todo mundo. Cá, gostei. A Cleus Almeida, gostei muito da caixa. Ainda não fiz, mas pretendo fazer. Quando eu fizer, posta porque eu quero ver o resultado. Até hoje só imprimi a arte em papel A4. Como imprimir artes em tamanhos maiores? Tem vídeo aqui nos destaques do meu Instagram. Corre para ver, corre para assistir, tá? E tem também lá no meu canal do YouTube ensinando como imprimir mais de até 1 metro na sua impressora A4. Consegui fazer uma caixinha que amei, a primeira do curso Cartonagem. Manda lá no meu direct, eu quero ver, Karen. Me manda, quero ver o resultado, tá? Ou tem algum lugar para se retirar? Fabiane, sobre as artes, são duas ou tem algum lugar para se retirar? As artes da caixa bola, as artes da caixa bola é uma arte para forração total. Eu tinha hoje um pedido aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês a caixa bola que a gente está ensinando no mini curso para a gente poder conversar sobre ela. Ó, voltei. A arte da caixa bola, ó, a gente está ensinando no curso essa caixa bola aqui, e é uma arte única, ó. Você tem só a arte para forração da tampa. O outro projeto são as medidas para o corte da caixa, tá? E aí são as medidas, essa aqui tá bem velhinha, ó, até soltou, que eu tirei aqui o parafusinho, ó, da caixa, as medidas da tampa, dos papéis. Então é só uma arte, ok? Qual tamanho você compra o Color Plus? Já eu compro o papel gráfico, tamanho gráfico, tá? 88 por 66, tá? É o tamanho gráfico, tamanho especial. Estúdio Monami personalizados. Cá, não tenho alça para fazer a caixa. Tem como substituir da aula da caixa bola? Claro que tem. Essa alça aqui não precisa colocar a mesma alça. Você pode colocar aquelas faixinhas de couro para também segurar. Dá super certo. Fita corino. Aquelas cadarço. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho modelo aqui no ateliê. Peraí. Voltei, olha aqui, ó, opções para vocês colocarem como alça, ó. Essa assim eu chamo de cadastro, para você colocar na sua caixa bola. Dá para você fazer também com corinho, ó, com couro também. E se você não tiver nenhum desses, dá para fazer também com fita de cetim, tá? É uma ótima opção. Ellen Sandy Ellen.
Se não tiver a régua de encadernação, tem algum outro objeto que a substitua? Régua comum. Se não tiver a régua de patchwork, né, a que a gente mais utiliza, pode utilizar a régua comum, as réguas que a gente tem em papelaria, de forma comum mesmo. Faça o cupom, a sua cupom caixa de sapato. Não entendi. Onde você consegue seus moldes? Eu projeto os meus moldes, Tamara. Todos os projetos que a gente desenvolve são feitos aqui pelo ateliê, tá? A gente faz todos os projetos de acordo com a demanda aqui no ateliê. Tá, você tem alguma aula gravada sobre berço para caixas de caneca? Trabalho com sublimação de canecas e quero agregar. Vinali, a gente tem, mas é exclusivo para as nossas alunas do curso completo. Tá lá na plataforma. Foi uma live que a gente fez de forma gratuita também, tá? Além do conteúdo do curso, e aí eu subi lá só para as alunas. Então, quem é aluna tem acesso exclusivo a esses e outros conteúdos. Pessoal, não vou conseguir responder mais todo mundo. Infelizmente, a gente já tá aqui com 1h30 de live. Já falei muito por aqui. Espero que tenha agregado muito conhecimento para todo mundo. Queria eu poder ficar aqui horas e horas batendo papo, tirando dúvidas, sanando todas as dúvidas de vocês, dando muitas dicas. Mas eu espero que um pouquinho aqui dessa live eu quis passar os fundamentos principais, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi durante essa trajetória, nosso começo aqui no ateliê. Então eu espero muito que tenham agregado conhecimento para vocês. Não perde essa semana, que a gente ainda tem mais lives, né? Segunda-feira tem live, terça-feira tem live. Eu deixei lá nos stories a programação de lives. Então, se eu não te respondi hoje, na próxima live, volta aqui e me pergunta, que eu vou ter o maior prazer também em sanar a dúvida de vocês, tá bom? Obrigada todo mundo de verdade, pelo carinho, tá? Pela disponibilidade de estar aqui comigo mais uma noite. Amei, já quero o curso. Isso aí, quero você no time de novas alunas do curso Cartonagem, tá bom? Gratidão por todo mundo, gratidão pelo carinho. Eu fico muito feliz que tenham gostado da live. Super beijo, fiquem com Deus, ótima noite, tchau, tchau. Um ótimo final de semana, gente. Se cuidem.